nosso ambiente. Rogamos à equipe espiritual do Cemitério de Luz, bem como as forças do alto, que possam nos auxiliar no sentido de plasmar nos painéis de nossas mentes os cenários que nos conduzirão a uma viagem que nos levará ao coração do cristianismo primitivo, ou seja, que possamos nos permitir viajar há 2000 anos. Essa obra, Paulo Estevam, considerada pelos estudiosos como o mais primoroso romance mediúnico de todos os tempos. É a obra-prima do Espírito Emmanuel. Essa obra, nos conta Chico Xavier, e que consta do livro Chico, Memórias e Recordações, de Arnaldo Rocha. Chico confidenciou aos seus companheiros que certo dia Emmanuel chegou para ele e disse: Chico, é o seguinte, eu gostaria de falar sobre Paulo e gostaria que você me auxiliasse através da psicografia, mas tem um problema, nós temos 30 dias para escrever esse livro. Chico se desesperou porque trabalhava o dia inteiro no Ministério da Agricultura, lá em Minas Gerais, e na parte da noite ele se dedicava às tarefas do centro. Que hora ele teria para psicografar um livro de mais de 400 páginas em apenas 30 dias? Então ele procurou seu chefe imediato, Rômulo Joviano, que lhe queria um bem enorme, inclusive também era espírita, mas Rômulo Joviano disse: Chico, Emmanuel, que me desculpe, mas eu também sigo ordens profissionais que me impedem de lhe dar essa autorização, essas férias nesse momento, porque você terá que ir para a fazenda, o modelo, e lá você realizará uma tarefa e você vai ter que passar 30 dias lá, você não vai poder nem vir aqui. Então Chico ficou amargurado e contou a situação para Emmanuel. Aí Emmanuel disse: não, Chico, foi perfeito, foi melhor do que as férias, porque você vai passar o dia todo na fazenda trabalhando e à noite você não vai ter que ir para o centro, você vai ter que se licenciar do centro e você vai se dedicar inteiramente ao livro Paulo Estevam. E conta Chico Xavier que foi um livro escrito a 3 mentes, porque ele pôde perceber, através da sua sensibilidade mediúnica, que a mensagem vinha de Paulo em uma zona do mundo espiritual superior, chegava até Emmanuel, que lhe servia de médium, e, por sua vez, traduzia para uma linguagem romanceada e passava para Chico, através da psicografia, passar, consequentemente, para o papel. Então, Chico pôde captar não apenas as palavras que vinham sob a forma de um texto, mas principalmente as imagens. Ele pôde ver o livro Paulo Estevam. E Emmanuel depois lhe contou algo muito interessante que Chico também dividiu com seus amigos mais próximos. Inclusive Clóvis Tavares fala no livro Amor e Obra de Emmanuel. Conta Emmanuel que quando ainda era o senador Públio Lentulus, lá em Roma, após a partida da sua amada esposa Lívia e da sua filha Flávia, ele estava num momento muito difícil da sua vida e ele viu Paulo em Roma. Os seus olhares se cruzaram e eles trocaram algumas palavras. E Paulo consolou o senador Públio Lentulus naquele momento. Quando chegou ao mundo espiritual, Paulo de Tarso pediu a Jesus que aquele senador fosse, de agora em diante, o seu tutelado. Então o mentor de Emmanuel, naquele momento, passou a ser Paulo de Tarso. Na sequência dos séculos, sempre acompanhado por esse espírito de luz, Emmanuel voltou ao palco da vida física como padre Damiano, na Espanha, depois como padre Manuel da Nóbrega, em Portugal, tendo vindo para o Brasil e fundado a cidade de São Paulo, a qual ele, mesmo inconscientemente, porque não lembrava do fato, estava reencarnado, ele homenageou Paulo, dando o nome da maior cidade do país, a cidade de São Paulo. E não apenas, o primeiro livro escrito no Brasil foi pelo padre Manuel da Nóbrega sobre a conversão dos gentios, ou seja, uma relembrança
da memória de Paulo. Então vamos, após esse preâmbulo acerca da importância do livro e da grandiosidade para o movimento espírita, iniciar a nossa viagem aqui, na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade grega, dominada pelo Império Romano, e que nesta cidade, próspera do ponto de vista comercial e cultural, habitantes de diversas partes do mundo se deslocaram até lá para ganhar a sua vida, dentre os quais muitos judeus. Dentre as famílias judias que ali viviam, havia a família de Joquebede. Era um viúvo que tinha 2 filhos, Gesiel e Abigail, ainda jovens. Abigail com aproximadamente 18 anos, Gesiel um pouco mais velho. Acontece que, apesar da prosperidade econômica, os judeus sofriam muita perseguição, como sofrem em alguns lugares até hoje. Em razão dessas perseguições, grande parte das economias e das terras da família de Joquebede foi usurpada pelo Império Romano. Aquilo causou uma amargura acumulada por muitos e muitos anos. Além dessa usurpação patrimonial, acontecia algo muito frequente e que machucava muitos judeus. Sempre que eles cruzavam com os soldados romanos, seja numa esquina, no mercado público, onde fosse, eles eram humilhados. Às vezes apanhavam no rosto, às vezes recebiam cusparada na face, às vezes eram achincalhados verbalmente, beijavam os pés dos soldados romanos e recebiam todo tipo de palavras de baixo calão. E aquilo foi se acumulando no psiquismo ainda frágil do velho Joquebede. Em um certo dia, um édito público, um edital, lido em voz alta numa praça, justamente depois do momento em que Joquebede havia apanhado no rosto, recebeu de um oficial romano a comunicação de que, no dia seguinte, o novo questor da cidade, Licínio Minúcio, uma espécie de juiz, reveria todos os casos, todas as pendências de todas as pessoas que, se de alguma forma estivessem prejudicadas, pudessem levar o caso para uma reanálise. Joquebede achou que aquilo poderia lhe trazer a recuperação do seu patrimônio perdido. Quando ele chegou em casa e comentou com seu filho Gesiel e com a sua filha Abigail, eles se posicionaram contra. Principalmente Gesiel, que disse: pai, vamos ficar felizes com o que nós temos. A nossa humilde vivenda nos permite a subsistência digna. Vamos ficar com isso. O pai disse: não, mas é injusto, temos que recuperar o nosso patrimônio. Gesiel então pega o Antigo Testamento que eles mantinham e que eles estudavam com muito afinco, principalmente se dedicando às obras de Isaías, e isso mais adiante a gente vai ver a importância grande para Gesiel, uma obra, um livro profético que fala da vinda de um Messias. E nesse momento Gesiel pega o Antigo Testamento, abre de uma forma aleatória, e o texto fala da prudência, da moderação, da necessidade que temos de ponderar profundamente todo e qualquer assunto. Era a resposta que Joquebede precisava, mas mesmo assim, enfurecido, magoado, ele resolveu levar adiante a sua intenção de reclamar a recuperação do seu patrimônio. Aqui vemos que a família mantinha todo o formato de uma família judaica, era a educação plasmada nos ensinos da lei mosaica, marcando a formação cultural, espiritual e religiosa de Gesiel, de Abigail, da sua família. Acontece algo que Joquebede não esperava, mas que os seus filhos já imaginavam que pudesse acontecer. No dia dessa audiência pública, ele levou o caso ao questor e ficou do lado de fora aguardando o resultado. Todavia, a resposta não foi a esperada. Ele recebeu uma sentença de que deveria devolver até a parte que tinha, num prazo de apenas 3 dias, porque aquelas terras eram do questor Licínio Minúcio, justamente do julgador do caso. Uma arbitrariedade, mas que em face da dominação do Império Romano não haveria a quem suplicar, não haveria a quem recorrer.
Ele voltou para casa profundamente revoltado e sua atitude foi de atear fogo nas terras. Pensava ele, se não vai ser de minha família, não vai ser de mais ninguém. E nesse gesto impensado, o fogo ganhou proporções inimagináveis, atingiu propriedades vizinhas e desencadeou, inclusive, além de uma perda material imensa, a morte de alguns funcionários da propriedade do questor. Não tardou em as autoridades descobrirem o autor do evento criminoso. Era justamente o pai de Gesiel, o velho Joquebed. Inicialmente, Gesiel foi poupado, porque muitas testemunhas viram que ele se dedicou a salvar muitas vidas, inclusive a controlar as chamas, arriscando a sua própria vida. Então concluíram os romanos, ele não deveria saber das atitudes do pai. Quando ambos foram chamados, inclusive Abigail, para a investigação, Gesiel disse, não foi meu pai, fui eu. Mas você foi visto salvando pessoas, disseram algum ali presente. Ele disse, não, é porque eu me arrependi e tentei rever a situação, mas meu pai é inocente. O pai, vendo que o filho seria condenado, disse, não, meu filho é inocente, fui eu mesmo quem ateei o fogo. E na dúvida, os dois foram condenados à pena. O pai do chicoteamento, através desse tipo de instrumento que os irmãos podem ver, não resistiu e foi a óbito. Gesiel foi condenado à pena perpétua nas galeras romanas. Era ano 34 da era cristã, apenas para a gente pontuar melhor o nosso raciocínio. E Gesiel foi condenado a cumprir pena perpétua na condição de escravo nas galeras romanas, ou seja, servindo de combustível para o deslocamento, tanto em viagens comerciais como viagens militares do Império Romano. Como escravo nas galeras romanas, Gesiel logo chamou a atenção pela sua atitude serena, diferente da revolta dos demais escravos. É a atitude dos grandes seres que têm a consciência tranquila. Acontece que os planos do mundo espiritual para Gesiel não eram, de fato, de ficar acorrentado em uma embarcação. Ele tinha situações plenas a realizar. E diante disso surgiu uma oportunidade de benefício através do qual ele foi, na sequência, o maior beneficiado. Gesiel foi chamado por uma espécie de capataz dentro da embarcação para cuidar de um oficial romano chamado Sérgio Paulo, que havia contraído uma moléstia infecto-contagiosa. Consequentemente, ninguém queria se aproximar dele, nem mesmo os médicos da embarcação. Cuidaram, pois, de reclamar a presença de um escravo que fosse educado para cuidar de Sérgio Paulo. Adivinhem, os irmãos, quem foi escolhido? Justamente Gesiel. Gesiel cuidou de Sérgio Paulo com tanto amor e com tanta dedicação, como se dera a sua própria existência por ele. E dentro de 15 dias, Sérgio Paulo estava completamente recuperado, certamente em razão dos seus fluidos amoráveis, curativos, e também porque havia aprendido com sua mãe judia algumas técnicas de recomposição orgânica. Quando Sérgio Paulo se recuperou, ato contínuo, Gesiel foi acometido por aquela mesma moléstia. Desta feita, a posição do comandante do navio e dos outros oficiais foi totalmente diferente. Consideraram eles, não, agora é um escravo, vamos jogá-lo ao mar imediatamente, para não contaminar mais ninguém. E Gesiel recebeu essa segunda sentença. Todavia, Sérgio Paulo disse, não, ele salvou a minha vida. A ele eu devo gratidão e muito mais do que isso. Devo a minha própria existência. E conseguiu convencer o comandante e os outros demais oficiais de colocá-lo em um modesto barco, vestes, alguns materiais de primeira necessidade, uma certa soma em dinheiro, e pediu a Gesiel que quando chegasse ao local de destino, mudasse de nome.
nunca mais revelasse para ninguém que o seu nome era Gesiel, para que eles também não se comprometessem com aqueles que o condenaram à pena perpétua. E assim o foi. Gesiel, colocado numa embarcação modesta, e mesmo delirando em febre, o barco conseguiu chegar até o porto de Jope, em Jerusalém. Esse é o porto de Jope, no qual chegavam as mercadorias que serviam a Jerusalém. Ele chegou numa condição muito debilitada e um malfeitor que ficava ali na zona portuária, aproveitando algumas oportunidades de subtração material, viu naquele enfermo, após revistar os seus bolsos e quase matá-lo com um punhal, que ele estava com a soma em dinheiro. Então, quando achou o dinheiro, guardou o punhal e disse que iria ajudá-lo. Levou-o então até um irmão do caminho, porque assim eram chamados os primeiros cristãos. O termo cristão ainda não existia, a gente vai ver isso mais adiante. E os primeiros seguidores do Mestre eram chamados de homens do caminho, irmãos do caminho, em referência à Casa do Caminho, na estrada de Jope, que foi a primeira instituição em que eles se dedicavam ao cuidado dos enfermos, dos desvalidos, das crianças órfãs, das viúvas e, algo muito importante, dos leprosos, porque até então a lepra era uma condenação ao isolamento social. Haviam os vales dos leprosos e as pessoas eram atiradas a esses vales. Se tivesse uma grande condição financeira, a própria lei permitia que os familiares ficassem com os bens e que colocassem o doente nos chamados vales. E a instituição Casa do Caminho, na estrada de Jope, capitaneada por Pedro, por João, por Tiago, o menor, e outros cristãos, foi a primeira a acolher as pessoas com doenças infecto-contagiosas. E Gesiel chegou a essa instituição profundamente ainda debilitado. Passou um tempo delirando, e nesses delírios ele começava a entoar passagens do Antigo Testamento, principalmente do livro de Isaías, em que mostrava uma forte inclinação à certeza pela vinda do Messias. Aquele doente chamou a atenção de Pedro. Era alguém diferente, era alguém especial. E passou a se afeiçoar, em particular, a Estevão. Quando Estevão começou a recobrar consciência que Pedro perguntou o seu nome, aí ele cumpriu a promessa para Sérgio Paulo e disse: meu nome é Estevão. Aí conhecemos esse personagem ímpar do Novo Testamento. Esse personagem que é citado em Atos dos Apóstolos. Essa história anterior não é citada nos textos oficiais, ou seja, nos Evangelhos, em Atos dos Apóstolos. A história de Estevão começa em Atos dos Apóstolos já nessa condição, já de divulgador do Evangelho. E o evangelista Lucas, quem escreveu Atos dos Apóstolos, começa a falar de Estevão dessa forma. Estevão, cheio de graça e poder, realizava prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns dos que eram da sinagoga, chamados libertos, sirineus, alexandrinos, os provenientes da Cilícia e da Ásia, e debatiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Então Estevão já surge em Atos dos Apóstolos, atuando na divulgação do Evangelho. Mas conta Emmanuel que antes disso houve um diálogo profundo com Pedro, em que Pedro lhe dizia: você já ouviu falar do Messias? E Estevão disse: sim, eu estudei profundamente o livro de Isaías, e começa a citar passagens que prometem a vinda do Messias. Quando Pedro vem e diz: você já sabia que o Messias veio? E Estevão, impactado com aquela informação, disse: é verdade, ele veio? Sim, veio há 1 ano. E contou toda a história da crucificação. Vejamos que pontuamos no início que essa história começou no ano 34 da era cristã. Ou seja, desencarnando o mestre aos 33 anos,
fazia 1 ano que o mestre havia retornado ao plano espiritual. Então nós chegamos ao segundo personagem da nossa história. Aqui uma representação da estrada de Jope, que é Paulo, até então Saulo. Vou ler essa passagem que Emmanuel consegue, em poucas palavras, resumir a personalidade de Paulo de uma forma muito interessante, muito concisa. Então diz Emmanuel: o jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando os seus 30 anos. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Trajando a túnica do patriciado romano, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal, ao convívio de mestres bem-amados. Essa característica de Saulo, que no momento inicial marcava a sua prepotência, foi de fundamental importância quando ele transformou-se em cristão. Isso porque Saulo tinha tríplice cidadania, ou seja, nasceu em Tarso, uma cidade grega. Ou seja, ele tinha cidadania grega e a formação cultural clássica da filosofia grega. Tarso era uma cidade universitária, em que os sábios, os mestres de Atenas e de Alexandria, muitos deles se fixaram em Tarso. Ele tinha cidadania romana porque era um anexo do Império Romano. E ele, por ser de uma família bem abastada, o seu pai tinha relações comerciais com o Império Romano. E ele também assimilou muito da cultura romana. O que também foi importante, tanto para ele conseguir completar sua missão, como a gente vai ver mais adiante, chegando até Roma, como pela sua formação, inclusive de culto ao corpo. Porque nas viagens de Paulo, a sua preparação física também foi de fundamental importância. Então Paulo tinha o hábito romano de praticar a corrida de bigas, luta greco-romana e outros jogos comuns à época. Esse fortalecimento do seu organismo foi também algo utilizado para a complementação da sua missão. E o traço judaico, na sua genealogia, ele era judeu, filho de pais judeus, e foi educado nesse segmento para chegar a uma cadeira no Sinédrio, para ser um doutor da lei, para alcançar um alto posto nos destinos da nação judaica. E ele assimilou a cultura romana e assimilou a cultura grega, mas ele tinha isso como um meio para implantar o judaísmo em todo o mundo. Há um diálogo dele com seu amigo Sadoc muito interessante, em que Sadoc diz: Paulo, você está muito mudado. Vejo que você está com uma túnica de patrício romano, você está andando numa biga, você está falando em grego. Aí ele interrompeu Sadoc: alto lá, mas no coração a lei, ou seja, a lei mosaica, disposto a impor a todos os povos dobrar-se perante o nosso conhecimento. Então ele conheceu esses segmentos, mas como uma forma de levar adiante os seus intentos, de ocupar sim uma cadeira de alto posto no Sinédrio, que era uma espécie de STF da época, o Supremo Tribunal, mas com muito mais poderes, porque por se tratar de uma teocracia, também acoplava poderes religiosos. Definia crimes, inclusive, para quem adotasse postulados religiosos diferentes. Então vemos que essa personalidade de Paulo, indomável, austera, prepotente, que era um reflexo também do conteúdo do meio em que ele foi inserido, da educação pela qual ele foi voltado, e também do destino que foi traçado para ele pelo segmento familiar, mas obviamente era uma característica dele que permitiu que isso pudesse causar um impacto de influência, mas foi temperado e teve como contrapontos algumas pessoas marcantes que participaram da sua vida e que deixaram uma semente para o Paulo do porvir. Uma delas, Abigail, que é a irmã de Gesiel, que havia sido libertada quando
o pai e o irmão receberam uma sentença condenatória e ela foi acolhida por uma família judia de Zacarias e Ana, que também estava sendo perseguida lá em Corinto, e resolveram regressar a Jerusalém e se fixaram em Jope, particularmente em uma propriedade de terra, e que também prosperaram. E pelos laços imponderáveis do destino, Paulo, então Saulo, se afeiçoou a Abigail, irmã de Gesiel. E eles traçaram planos para um casamento próximo. Então vemos aí esse diálogo bem interessante de Paulo e Abigail. Como ele realmente traçava planos totalmente diferentes. Viveremos um para o outro e teremos filhos fiéis a Deus. Serei a ordenação de nossa vida. Serás a obediência em nossa paz. Nossa casa será um templo. O amor de Deus será a maior coluna. E quando o trabalho exigir a minha ausência do lar doméstico, ficarás velando no tabernáculo da nossa ventura. Então Emmanuel fala, inebriados de gozo espiritual, falaram longo tempo do amor que os identificava, na mesma aspiração de ventura. Todos os comentários mais íntimos faziam de Deus o sagrado partícipe de suas esperanças no futuro, que se lhes auspiciava, santificado em júbilos infinitos. Eis que algo acontece. Paulo, querendo mostrar serviço, na sua impetuosidade, ainda jovem, uma cadeira no Sinédrio já estava reservada, porque o seu mestre, Gamaliel, iria se aposentar. Gamaliel, inclusive, que também marcou a personalidade de Paulo, lhe mostrando a necessidade do outro lado da tolerância. Gamaliel sempre reclamava, lhe demandava uma atitude mais parcimoniosa, mais serena. E Gamaliel, inclusive, de forma velada, estudava o Evangelho de Jesus e respeitava profundamente. Mas Paulo, querendo mostrar serviço, recebeu informação de alguns amigos, principalmente de Sadoc, de que uma certa comunidade do caminho, em que maltrapilhos estavam falando novamente daquele condenado de um ano atrás, Jesus, e relembrando seus ensinamentos. Paulo resolveu então conhecer essa casa do caminho. Foi na companhia de Sadoc, recebeu o melhor assento, e era justamente o dia da pregação de Estevão, um sábado. Quando começou a observar o ambiente, Paulo achou que ali não havia perigo nenhum, apenas um lugar onde maltrapilhos, onde dementes, onde viúvas, onde crianças órfãos podiam receber um pouco de alimento e de conforto. Comentou com Sadoc: Sadoc, só na sua cabeça mesmo achar que isso aqui tem algum perigo para a grande lei mosaica. Isso aqui não representa perigo algum. Mas quando Estevão começou a falar, ele mesmo ficou inebriado de tanta emoção. Jamais ele poderia imaginar, naquele ambiente tão simples, um conhecimento e um sentimento tão profundo. Ele admirou Estevão no primeiro momento, mas quando Estevão começou a falar da grandeza de Jesus, ele começou a tomá-lo como um adversário. Atrapalhou a pregação, trouxe informações sobre a lei mosaica, tentando rebater o conhecimento acerca do Evangelho. Estevão, de forma serena, de forma tranquila, mostrou a ele que Jesus não veio para dissensões, veio para nos congregar, veio para nos unir. Mas Paulo tomou aquilo como algo pessoal e levou o caso ao Sinédrio. Recebeu a autorização para empreender perseguições. Prendeu Pedro e prendeu também João. Tiago conseguiu se escapar porque tinha uma atitude judaizante, ou seja, conseguia transitar em todos os segmentos porque se dobrava às determinações do Sinédrio. Então ele foi poupado. Mas Pedro e João foram levados junto com Estevão para a prisão e para o julgamento. Por intervenção de Gamaliel, o Sinédrio deliberou liberar Pedro e João, ficando apenas Estevão, ante a insistência, porque Paulo tomara aquela situação como algo pessoal.
Então foi levado a um julgamento. Vemos aqui uma representação do projeto Imagem, desse julgamento. Estevão teve sim o poder de falar, de fazer a sua defesa, mas sabemos que foi algo meramente protocolar, porque o Sinédrio já tinha a intenção de fato condená-lo. Estevão fez uma preleção brilhante acerca do Evangelho, fazendo uma conexão dele com a profecia de Isaías, de Oséias e de outros profetas acerca da vinda do Messias, e que em nada afrontava a lei mosaica. Paulo tentou enfrentá-lo e redarguir, mas não conseguiu de maneira nenhuma dominar o temperamento brilhante, sereno, mas sistemático e organizado das ideias de Estevão. Se enraiveceu, tanto que você vê aí a expressão. E comentou com os demais membros que a única pena deveria ser de fato a lapidação. E Estevão, assim, foi condenado a uma das penas mais cruéis, que é a lapidação. Talvez até mais cruel do que a crucificação dos romanos, do que a cicuta dos gregos de outrora, porque a lapidação incita a própria população a agir, atentando contra a vida de um semelhante. Ou seja, é uma conclamação à violência pública. E assim Estevão, com toda serenidade, foi levado ao pátio, e dizia ele: todo aquele que desejar participar, lembrando ele, melhor dizendo, os ensinamentos de Jesus, todo aquele que desejar participar do meu reino, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. Era preciso negar-se para aceitar o sacrifício proveitoso. E Paulo comandou esse apedrejamento, e nos momentos derradeiros, nos momentos finais, Abigail, sem saber de nada, havia sido convidada por Saulo para participar de um evento em que ele seria conclamado a um alto posto do Sinédrio. Abigail foi em toda inocência, achando que iria participar de algo que prenunciaria o seu casamento, e acompanhou os eventos finais da vida física do seu irmão Gesiel, a quem tanto ela procurava, e foi reencontrado nos momentos derradeiros da sua vida física. Vendo Abigail e vendo Paulo atônito, porque não imaginava nunca aquela situação, Estevão foi generoso. Disse: Abigail, não imponha esse crime a Paulo. Paulo é muito bom e é muito generoso, porque ele fez tudo isso porque achava que estava fazendo certo, que estava dedicando-se à lei mosaica. Quando ele conhecer Jesus, ele fará tudo com o mesmo fervor. E perdoou Paulo. Nesse momento, Paulo virou-se para Abigail com toda a sua fúria, não aceitando que ela fosse a irmã do seu antagonista, e a repudiou. Ele, que era o algoz, não perdoou, entre aspas, a sua noiva e cortou laços com ela. Abigail, então, foi acometida de grave enfermidade psicoemocional, a qual emana, não detalha, mas que podemos perceber algo semelhante a uma depressão pós-traumática. Não é possível, muito? Em razão de ter presenciado a pena de morte do seu pai e do seu irmão, o que é muito natural. De ficar sem base, sem chão, porque ela ainda não tinha conhecido também o Evangelho. E foi acometida dessa enfermidade, suas forças físicas foram definhando. Eis que surge um personagem muito importante na vida de Abigail, que é Ananias. Ananias, um velhinho bondoso, pregava o Evangelho de cidade em cidade, e chegou até a vivenda da família de Zacarias e Ana. Como Ananias era muito carinhoso e tinha a amizade dos funcionários da fazenda, ele conseguiu a autorização de Zacarias para fazer umas preces e conversar com Abigail. E Abigail se afeiçoou profundamente a Ananias. Diante disso, Zacarias e Ana, mesmo sendo judeus e sendo amigos de Paulo, permitiram essa presença. E em diversas ocasiões, Ananias ia até Abigail falar do Evangelho, falar de Jesus, falar de Estevão, a quem ele conheceu,
na comunidade. O lado de Estevão, obviamente, ela era irmã dele, mas o seu lado como divulgador do Evangelho. Mesmo assim, mesmo consolada e mais fortalecida, Abigail não resistiu e desencarnou. Paulo ficou ainda mais revoltado, porque ele, quando Abigail já estava muito profundamente debilitada, ele se arrependeu, voltou até ela, queria recuperar os laços, mas já era tarde, ela já não suportava mais. E ele ficou mais revoltado ainda, principalmente quando ele soube que Ananias havia ensinado o Evangelho a Abigail. Então ele ficou pensando comigo, quem é esse Jesus que me persegue? Esse Jesus que para onde eu vou, ele vai também. Esse Jesus que implanta em todos uma serenidade que eu não tenho, que eu busco desde a minha juventude e que eu ainda não alcancei. E a revolta dele foi tão grande que ele recebeu a autorização do Sinédrio para aplacar todos os movimentos cristãos com muita intensidade. E particularmente recebeu uma autorização para prender Ananias. Conseguiu prender muitas pessoas, inclusive torturar algumas, e descobriu que Ananias estava em Damasco. E ele foi para Damasco com um papel que lhe autorizava a prender Ananias. E agora vamos passar a palavra ao nosso irmão Dilson para dar seguimento a essa história. Então Saulo, assim que descobriu o paradeiro de Ananias, ele foi para buscá-lo. Mas ele não tinha só a intenção de prender, não. Ele estava com muito ódio, ele queria era dar cabo mesmo da vida de Ananias. E aí foi ele em uma pequena comitiva, a cavalo. Ele era um líder, em cima de um pedestal de poder, autoridade. Quando ele ia chegando a Damasco, uma visão única se apresentou a ele. Só e somente só a ele. Pela evidência, mas porque o Espírito só se apresenta a quem ele quer se apresentar. Principalmente quando o Espírito é evoluído. Um nível mais evoluído, se tiver 3 médiuns e ele só quer que um veja e os outros não vejam, só vai ver quem ele quer que veja. São mecanismos que nós ainda não conhecemos, mas a espiritualidade mostra isso, através do livro dos Espíritos. Então, aquela luz muito forte fez Saulo cair do cavalo. Saulo caiu do cavalo. Olha a expressão, caiu do cavalo, que a gente escuta até, caiu do cavalo. De onde sai? De onde vem? Vamos estudar isso, de onde é que vem? Porque quando a gente está em cima do cavalo, a gente pensa que está o quê? É como muita gente compra os carros importados bem grandão para se impor em cima das outras pessoas no trânsito. Bota para cima, fecha a tranca porque o carro é grande, sai do meio e tem um passo por cima. O cavalo de antigamente que atropelava e passava por cima, hoje o orgulho faz com que as pessoas usem carros cada vez maiores, enormes, em umas ruas tão pequenas, que tem muita gente que não consegue nem manobrar direito. É o mesmo princípio, é o orgulho do ser humano. Agora vamos analisar de uma forma que a gente nunca fez. Pelas 2 pessoas que estavam acompanhando Saulo. Observaram o mestre deles caindo no chão, se rastejando, como mostra a imagem, se protegendo de uma luz e falando coisas que ninguém entendia. Conversando com alguém que ninguém via. As pessoas, o que está acontecendo? E Saulo escuta a voz de Jesus. Saulo, por que me persegues? Essa frase é muito profunda. E aí Saulo pergunta, quem sois vós? E aí ele conseguiu entender que era de Jesus que se tratava. Como Estevão tinha percebido, a alma, o espírito de Paulo era uma alma nobre. Era um espírito que já tinha um alcance. Porque eu digo para todos vocês, basta ler o Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre haverão falsos espíritos e falsos profetas. No item fala sobre isso. Deus não coloca missões para pessoas não preparadas para ela.
não suporta o peso da missão as esmagaria. Então, quem vem para cumprir missão são pessoas que já vêm ao longo das encarnações se preparando para isso. Já foram espiando os seus débitos, foram se fortalecendo para aguentar o tranco. Então, óbvio, pensa aí, gente. Jesus vem à Terra, o Espírito, governador planetário de uma elevadíssima estirpe sideral. Passa 1000 anos no descenso vibratório para poder ter condições de reencarnar entre nós. Nasce e cumpre sua missão em 3 anos. Você acha que ele vai trazer quem para trabalhar com ele? A gente ainda se debatendo com as nossas inferioridades, as nossas dificuldades tão pequenas, mas para nós é grande. Será que a gente aguentaria ser um Paulo? Passa fome, eu estava lendo hoje. Ele e Silas viajando, nós vamos falar já lá na frente. Silas e ele viajando várias vezes, longas distâncias a pé, entre uma cidade e outra, se alimentando apenas de frutas silvestres, quando encontrava no meio do caminho. E aí você vê um paralelo. Hoje, enquanto tem algumas doutrinas cristãs que se titulam cristãs, dizem: se você está na miséria é porque você está no pecado. Para dizer que você está bem, você tem que estar na prosperidade. E aí Paulo disse: olha, em nome de Jesus, em nome do Evangelho, eu apanhei, eu fui apedrejado e passei fome. Para a gente refletir. Se Jesus passou por isso, então o caminho não é bem esse. A questão da prosperidade irresponsável. Voltando ao assunto, então, Saulo fica cego na hora. Por que Saulo fica cego? Porque essa cegueira não era a cegueira do corpo. Era a cegueira espiritual dele. O orgulho dele, que se materializou como um efeito físico, que ele era um médium de efeito físico, nos olhos deles, criando uma carapaça, uma protuberância de pele sobre o olho dele, que ficou impossível dele enxergar. E aí ele foi assistido, acompanhado, até pelos 2 companheiros dele, até Damasco. Só que aí eu esqueci de uma coisa. Ele pergunta, olha só como é uma atitude de humildade. Do orgulho à humildade, em 2 extremos, na velocidade da luz. Quando ele cai no cavalo, quem é você? Saulo, que me serve. É Jesus. Então, aí o que ele diz? Diga-me, Senhor, o que queres que eu faça? Então, quando o cara está no chão, caiu do cavalo, está rastejando, está lá, na lama, não tem nada, não sobrou nada do orgulho, e aí ele diz: diga-me o que tu queres que eu faça. Então é uma atitude de humildade. Ele está dizendo que: Senhor, eu aceito a tua condução na minha vida, diga o que tu queres que eu faça. E aí foi dada a orientação para que ele fosse até a rua direita, dentro de uma hospedaria, e aguardasse lá. E aí vamos refletir já sobre isso, por um ponto de vista muito interessante que Cláudio fez, levantou essa possibilidade, a gente analisando isso, desde o outro seminário que a gente fez, né? Por quê? Por que Paulo teve que entrar? Por que Paulo? Jesus não tinha condições de curar ele? Não foi Jesus quem curou um monte de cego, paralítico, leproso, de tudo que você imaginava, a mulher hemorroísta e tudo mais? Por que ele não curou Saulo naquele momento? Pensa nisso, guarda aí no juízo de vocês. Pensa, por que Jesus não curou Saulo naquela hora? Saulo era um médium de efeito físico. Jesus poderia usar os próprios fluidos dele e os fluidos de quem estivesse por perto. Poderia ou não poderia, gente? Quem estuda a mediunidade sabe que poderia. Por que ele não fez? Vamos tocar já nesse assunto. E aí, ele entra. Lá ele passa 3 dias, não é isso? Não é isso, claro. 3 dias esperando. Não se sabe o que. Foi dito que ele fosse e esperasse. Ele passou 3 dias repensando tudo que ele tinha feito, tudo que estava vivendo, tudo que estava acontecendo com ele. Ou seja, o que aconteceu com ele foi tirado do tapete dele. O chão dele, de repente, se liquefez. Toda a estrutura sólida das crenças dele virou areia movediça. Acabou-se. Toda aquela solidez era ilusão. E agora ele estava se readaptando a uma nova realidade. Isso acontece conosco. Não é possível viver no planeta sem compreendermos o movimento do impermanente. Dá para entender isso que eu falei? Não só compreender, como tentar viver.
O movimento do impermanente é que nada é estagnado, nada é fixo, nada é rígido. A única coisa, as únicas coisas que são eternas e imutáveis, o que é? As leis de Deus. As leis de Deus. O resto, tudo está em movimento, tudo está andando, tudo está progredindo. Então não adianta a gente querer parar no tempo e achar que tudo vai continuar do jeito que está. Não está. Você está mudando, o mundo está mudando, seus cônjuges estão mudando, seus filhos, tudo está num eterno movimento. E quem não acompanha o movimento, ele não consegue não acompanhar o movimento, porque o movimento está acontecendo. Tem que parar a Terra? A Terra está... Agora, quem está sentadinho, está confortável, né? Todo mundo sentadinho. Mas saibam que vocês estão a 1.600 km por hora. Sabia? A velocidade de giro da Terra no seu próprio eixo é 1.600 km por hora. A gente está viajando aqui, ó, feito um jato. Esse é o movimento. A Terra está girando sobre o seu próprio eixo e fazendo périplo ao redor do Sol. Tudo está movendo, a vida move. E Saulo foi pego nessa situação. Ele estava agora tentando redirecionar suas diretrizes. Nesse ínterim, lá em Damasco, estava Ananias. E o que acontece? Jesus fala a Ananias e diz: Ananias, vá até a rua direita, lá se encontra Saulo, você vai falar com ele. E aí nós, com a nossa fraqueza, nós hesitamos aos chamados e às orientações do alto. Mas Senhor, sabes de quem estás a falar? Ananias questionando Jesus. Não foi não? Foi. Por que ele questionou? Se eu quer que eu vá falar com Saulo, sabe quem é Saulo? Você sabe o que ele está fazendo com os cristãos? Como se Jesus não soubesse. Mas é o medo, é compreensível, eu não estou jogando Ananias. É o nosso lado sombra, aquilo que nos fraqueja, toda a potencialidade que nós temos em nós, o medo. E aí, não me recordo, e vocês lembram isso como está no texto, Jesus argumenta que ele está modificado. E Ananias obedece. Ele usa essa frase, mas ele é o meu vaso escolhido. Sim, o vaso, a história do vaso. Tá? Cláudio adora essa história do vaso. Ele não pode passar, toda vez que eu esqueço, eu lembro do vaso. Vai, muito bem que você está aqui para me lembrar do vaso escolhido. Olha só que maravilha. Paulo era o vaso escolhido. Eu sou aquele potinho de plástico que tem os furinhos embaixo, que bota as plantinhas mais reiras que tem. Pronto. Olha lá, o plastiquinho, aquele mais fuleirinho que não vale nada. E aí, Ananias vai falar com Saulo 3 dias depois da conversão, da visão mediúnica que teve de Jesus. Quando Ananias vai falar com Paulo, Paulo acolhe Ananias de uma forma muito diferente do que Ananias esperava no passado. Com muita alegria, com uma satisfação de que estava na frente daquele homem. E Ananias faz a imposição das mãos, passe magnético, e através do fluido, tanto de Ananias quanto do próprio Paulo, os dois eram médiuns de efeito físico, e aí aquelas camadas de tecido que causavam a cegueira de Saulo foram caindo, e Saulo voltou a enxergar. E conversaram, Saulo se inspirou pela orientação de Ananias, e pela intempestividade, que às vezes é sempre, quando equilibrada, é uma energia muito boa que os jovens têm, é iniciativa, bora, só se for agora, porque se for depois esfria, já não vai mais. Então, por isso que tem que ser comedido, tem que ser equilibrado. Transforma essa energia de iniciação, mas que ela tenha uma constância. E aí Saulo, eu vou pregar aqui em Damasco. Eu conheço a sinagoga, eu conheço as pessoas daqui. E Ananias disse: rapaz, eu não aconselho.
não aconselho. Mas isso é uma característica. Saulo, nessa época, estava com em torno de 28 anos, 29 anos. E Ananias já 60, bem mais experiente, mas já amansado pelas dificuldades e aduleiras da vida. E Paulo, eu vou pregar, porque agora eu vi Jesus, eu sei que Jesus é a verdade, e eu vou lá. E ele foi. Chegou lá, quando começou a pregar, 3 dias de convertido. Nunca tinha lido uma obra espírita, não sabia nem o que era o livro dos espíritos, e já queria pregar. Acabei entrando no centro espírita e já queria nem ler o livro dos médiuns para saber o que é mediunidade. O cara acabou de converter-se, nunca leu nenhum dos escritos de Mateus, que era o evangelho inicial. Nunca conversou com Ananias, nem com um mais experiente, que conviveu com Jesus, que tem mais propriedade. Não, mas eu vou pregar. Então ela foi. Chegou lá, quando as pessoas começaram, mas esse não era o Saulo, o perseguidor? Aí outras pessoas, está brincando. Não, o senhor está brincando, né? E quando viram que ele estava falando sério, as pessoas se revoltaram. Se rebelaram e foram saindo, e ele ficou só. Dentro da sinagoga só ficou ele e os desencarnados, porque os encarnados saíram todos. E aí Saulo sai, levou outro golpe no orgulho. Outro golpe no orgulho. Porque aquilo que ele achava que era a família dele, foi virado nas costas. Ele achava que o sinédrio, o farisaísmo, eram a família dele. Viraram as costas para ele. E aí ele chorou. Ele sentou em um banco da praça ali em Damasco e chorou feito um menino. Uma dor amargurada o feriu profundamente a alma. Naquela mesma noite, Ananias, junto com alguns cristãos de Damasco, fizeram uma reunião cristã. E Saulo foi. E Saulo foi observando que aí ele via um senhor muito idoso, com as marcas do tempo e da dificuldade da vida, sofrimento da vida, nas cãs embranquecidas, que é essa parte aqui, as rugas nas mãos, a expressão de sofrimento na pele, no rosto. Uma senhora que mostrava uma pobreza e uma simplicidade muito grande. Uma mãe de família muito pobre com uma criança no colo. Pessoas de uma simplicidade indescritível. Uma pobreza muito, muito diferente do poder aquisitivo e do luxo que vivia no sinédrio. E, no caso, na sinagoga. Mas eles acolheram com um amor e uma receptividade tão grande de Paulo, que aquilo fez Paulo mudar. Muito. Esse momento ele é crucial na vida de Saulo. Porque ali ele está saindo de um parâmetro para entrar em outro. Ele está largando uma roupagem antiga e ele adentra a uma nova fase. Ele viu que aquelas pessoas simples, que tinham um amor, que o acolhiam como ele era, não quem ele era, como um irmão. E as palavras de Ananias, lendo um pequeno pedaço de um escrito que era o Evangelho de Levi e Mateus, trouxe umas energias que Saulo não tinha percebido então. De paz, serenidade, de esperança, de conforto e de consolo. E até a tristeza, aquele choro pela mágoa de ter sido abandonado pelos seus, agora ele entendeu que a sua família era outra. Agora ele fazia parte da família cristã. E aí sim, ele conversando com Ananias, ele tomou uma posição adequada. Ele decidiu buscar seu antigo mestre, Gamaliel, e decidiu ir em direção ao deserto. Como é o nome da cidade? Quase que eu lembro. Palmira. Isso, Palmira. Ele decidiu a Palmira. E aí há algumas discrepâncias. Há algumas literaturas que dizem que Saulo nessa noite teve que sair de um cesto escondido, porque as pessoas queriam, em Atos dos Apóstolos, que queriam matá-lo. Já, segundo a descrição de Emmanuel, que eu acho que é a mais verídica nesse sentido, porque ninguém sabe as traduções do que foi mexido, ele saiu normalmente pela porta da frente, vestido como um beduíno, salvo engano, nós temos aqui, ó. E aí ele recebe a bênção de Ananias e volta. E aí volta, não tem nada a ver. E aí volta. A gente vai falar sobre isso já.
ele vai para o deserto buscar seu antigo mestre em Palmira. No deserto tem os figuras. Tem, exatamente. Eu acho que é depois desse vídeo. Então nós vamos assistir um vídeo, é muito bom. Só acrescentando sobre a conversão de Paulo, algo interessante na filosofia aristotélica, quando ele fala que a beleza do ser humano está mais no vir a ser do que no ser. E Jesus também aderia a esse tipo de percepção, que convidou Paulo a essa adesão àquilo que ele viria de fato a ser, apostando no prosseguimento daquele ser no sentido da sua sequência iluminativa. Emmanuel, interpretando essa passagem, ele conta a sua própria experiência. Ele diz que, como Publio Lentulus, ele preferiu os séculos. E ele admirava muito Paulo, porque Paulo preferiu aquele momento. Porque Paulo disse: Senhor, o que queres que eu faça? E mesmo ainda com as ideias distorcidas, cambaleantes na cegueira, ele quis pregar. Ele quis levar adiante, com os erros iniciais, mas ele foi corrigindo as suas rotas, mas decidiu. Já Emmanuel conta que poderia ter assumido essa mesma posição. Porque quando o senador Publio Lentulus, ele viu Jesus, ele conheceu Jesus. A sua filha foi beneficiada pela ação curativa do mestre, quando estava em missão militar em Jerusalém. Mas ele preferiu os milênios. Então, o grande desafio, a beleza dessa conversão de Paulo, diferenciada da grande maioria das pessoas, é essa possibilidade que ele mesmo permitiu a si de inserir-se numa pauta de realizações sem esperar o transcurso de milênios, como costumeiramente temos preferido fazer. Né? E antes de irmos para o vídeo, me lembrei de um assunto que a gente ficou de falar e não falou. Por que Jesus não curou Saulo no momento da conversão, quando ele caiu do cavalo? É porque ele tem que olhar para a câmera, ela já está me chamando a atenção, olhar para a câmera. As reflexões de Cláudio comigo, a gente chegou a uma conclusão interessante. Se naquele momento, que era uma catarse, em que toda a energia densa, toda a sua construção vibracional acumulada de ódio, de vingança, de violência, de tortura, de morte e de dor, transformou-se na materialização da sua cegueira espiritual, em cegueira física, na hora em que ele caiu do cavalo e viu Jesus. Se naquele momento, aquelas duas pessoas que acompanhavam Saulo, que não estavam entendendo o que estava acontecendo, automaticamente Jesus curasse Saulo, Saulo passa a ser alguns segundos cego e de repente fosse curado e voltasse a enxergar, ninguém ia saber do que aconteceu, e a coisa poderia acontecer de uma forma diferente. Então, aqueles 3 dias em que Saulo ficou cego, reflexionando, foram importantes. E o segundo momento, precisava de outra testemunha do que tinha acontecido, fora a palavra de Saulo. Foi Ananias. E a reconciliação, que eu ia falar, né, bichinho? Ele não deixou eu falar. Não, agora tudo eu estou esquecendo. Exatamente, haveria reconciliação e algo mais. Além da reconciliação, a questão da base. Nós precisamos sempre do apoio de quem sabe mais. E nós que sabemos algo, precisamos dar apoio a quem precisa estar em condição de mais necessidade do que nós. Estou falando de conhecimento, de esperança, de força, de energia, de apoio. Sempre precisamos de apoio de alguém que nos tutele. E sempre nós teremos tutelados ao nosso redor. Paulo precisou de Ananias naquele momento. Foram vários momentos importantes no início da jornada dele. Agora vamos ao vídeo.
Muito bonito, né, gente? Emocionante. Então, vamos adiantar. Então, Saulo vai a Palmira buscar Gamaliel. Você está ele aí, encarando o deserto. E aí ele decidiu não mais ir com o cavalo, ele foi a pé, já adotando a nova postura de vida. Ou seja, ele sabia que ia enfrentar desafios. E muitas vezes penúria. Então, já vou me acostumando desde cedo. E aí ele encontra o seu antigo mestre Gamaliel. Encontro emocionante. Quando ele encontra Gamaliel, primeiro ele vai e fala com o irmão de Gamaliel. Gamaliel se isola numa casa distante da cidade. E ele fala com o irmão mais novo Gamaliel. E as pessoas, não, olha, o Gamaliel está meio doido, não está muito bem do juiz não. Está esclerosado, está meio pirado na batatinha, porque ele não está mais participando dos cultos judaicos que eles faziam. Ele já não faz, ele não está fazendo mais, só fica lá dentro, faz uma leitura lá. E aí quando Saulo vai conversar com Gamaliel, na verdade ele descobre que Gamaliel tinha ensinado cristão. E ele estava fervorosamente estudando, buscando entender, compreender as lições profundas que havia deixado o nosso mestre Jesus através dos escritos de Levi. E aí, o que acontece? Saulo estava muito verde ainda na sua conversão. Ele precisava depurar muita coisa, amadurecer muita coisa, ter estrutura não só da fé, mas emocional, psicológica, e entender mais do que estava acontecendo com ele. E ele conversando com Gamaliel, aí surgiu a ideia dele ir trabalhar como tecelão, através do irmão de Gamaliel, que era empresário nesse ramo de fabricação e venda de tecidos e tapetes e tudo mais. Ele foi enviado a um oásis de Dan, que era no meio do deserto. Havia um oásis, um lugar com pequena quantidade de água e onde tinha condições de sobrevivência humana, e era um ponto de tráfego de pessoas que vendiam e compravam esse material. E lá ele encontra duas pessoas que também trabalhavam. Então eles passaram vários anos lá. Era Áquila e sua esposa Prisca. E eles conversaram, tal, ficaram amigos, muito amigos. Eles eram cristãos que haviam fugido de Jerusalém por causa da perseguição de um cruel chamado Saulo. Incrível. E lá estava Saulo convivendo com eles. Por isso tem a coisa, olha, se teu chefe é ruim e tu vai fugir dele, prepara-te, porque tu vai encontrar um igualzinho no outro emprego. Porque o problema não está fora, o problema está dentro. Você sai de um casamento para ser feliz e vai e encontra outra pessoa que é igual ou pior ao anterior. E vice-versa também em relação à mulher ao homem. Porque nós atraímos o que há em essência dentro de nós. É vibração. Aquilo que eu falei na palestra é vibração. Enquanto não nos melhorarmos, enquanto não tomarmos consciência e modificarmos aquela irradiaçãozinha, nós vamos onde for. Ai, não aguento mais, vou fugir, vou sumir. Aí vai e se muda para o Japão. Aí você conta um japonês que é a cara de um cearense, que é a cara do teu ex, que fica ali perseguindo. Porque tem um japonês que parece com um cearense, e tem um cearense que é cara de japonês. É incrível. E aí o problema é esse. Um casal fugiu e encontrou a criatura. Só que bom, como ele era cristão, a criatura já chegou melhorzinha, né? Olha aí, como é importante se melhorar. E aí, Saulo, eu não estou lendo, nem vou ler, mas eu sei o que se trata. Saulo ficou impressionado com a forma como eles se relacionavam. Porque era mais do que... Eles eram esposos. Saulo sabia disso. Mas ele ficou impressionado com a fraqueza. Por que ele ficou impressionado? Porque naquela época, era que eu estava conversando, foi contigo? A gente estava conversando sobre a poligamia. Como é que funciona a poligamia? A poligamia, para poder funcionar, se você for ver nas culturas que admitem a poligamia, a mulher não está em pé de igualdade com os direitos, deveres e fruições igual ao homem. Nessas culturas que adotam a poligamia, a mulher ela é quase uma escrava.
Ela é um ser inferior, que tem que se sujeitar incondicionalmente à vontade do homem. Sofra as consequências que sofrer, apanhe e se arrebente todinha, mas ela tem que fazer o que o homem quer. É desse jeito que a poligamia funciona, porque não está em níveis de fraternidade, de igualdade, de amor, de respeito, de amizade. A palavra é essa. Quer ter um bom relacionamento? Seja amigo, antes de ser homem e mulher. Sejam irmãos antes de ser homem e mulher. Irmãos em Cristo. Essa consciência vai mudar totalmente a forma de se relacionar dentro de qualquer tipo de relacionamento, e principalmente marital. E aí Paulo ficou impressionado. Nossa, eles tinham há 2000 anos, isso é inimaginável. É o que a gente vê hoje em alguns casais. Então eles combinavam junto, ele escutava a opinião dela, ela dizia coisas, ele aceitava, ele falava coisas, ele aceitava, eles combinavam, havia uma fraternidade, uma amizade, havia uma cumplicidade maior do que o vínculo esponsalício. Isso é um ponto importante. Saulo passou um ano criando coragem para dizer que era Saulo. Aquele. Ele primeiro conquistou a amizade, entendeu? Ele foi mala, olha, ele foi comendo pelas beiradas. Eu conquisto o povo. Quando todo mundo tiver gostando de mim, eu digo, olha, aí eu solto minhas garrinhas. Na verdade é porque ele realmente trazia em si uma culpa muito grande. Ele tinha consciência do mal que tinha feito. E esse período que ele se encontrava lá era para rever tudo isso, para tomar novas diretrizes. Mas ele carregou durante muito tempo da sua vida a culpa do que aconteceu com Estevão e do que aconteceu com muitos cristãos. Então, depois de um ano, ele foi e falou para eles, e eles acolheram, lógico, estavam gostando dele, eles estudavam juntos o evangelho, faziam as reuniões, o evangelho lá, digamos assim, eles faziam o evangelho deles lá. E aí, passado mais alguns anos, o que acontece? Gamaliel morre. E aí já vai contar praticamente 3 anos que ele está no deserto. Seu mestre morre, e aí ele decide ir. Olha, ficou sabendo que tinha morrido, e aí ele decide voltar, decide ir a Jerusalém. Agora eu vou a Jerusalém. Agora eu vou conhecer o pessoal que conviveu com Jesus. Essa viagem que ele faz a Jerusalém foi muito sofrida. A pé, sem dinheiro, muita dificuldade. Ele chegou doente. Como o Cláudio falou, e até a imagem que tinha no início, quando era ele namorando lá com o desenho que fizeram ali, foi incrível. Ele namorando com a Abigail, o bicho estava com uns ombros, meu amigo, parecia um lutador de aqueles marombeiros. Ficava sentado assim, só uma cancha ali. Né? Não, quer ver? Não, Joia, vamos lá. Olha, vamos lá para a imagem pra vocês verem, olha. Não, não sei o que é, mas o cabo ali, eu acho que o cabo deu uma exagerada, né? Vamos lá. Olha, lá para cima, deixa eu vir para cá. Lá para cima. Ela passou. Aqui. Pronto, é isso aqui que eu tenho. Olha o tamanho dos ombros do cabo. Esse cabo estava passando da casa. Olha o cabo, bicho musculoso da bexiga. Só que o que acontece? Quando ele vai para Jerusalém, ele se habituou com a escassez. Ele se habituou a viver parcamente, precariamente. E a viagem que ele fez foi a pé. Ele vai para Jerusalém, ele chega fraco, magérrimo, esquálido, e a roupa dele estava acabada. O cara passa não sei quanto tempo no deserto, andando de canto em canto até chegar a Jerusalém. Quando ele chegou a Jerusalém, ele foi buscar Saulo, Pedro. Ele chega na casa do caminho. Ele bate lá, quando abre, que o pessoal vê lá, é Saulo. Nossa! O povo fez igual quando os testemunhos de Jeová batem lá na porta e você diz, eu sou espírita. Pronto, o pessoal da casa do caminho fez a mesma coisa quando viu Saulo. E aí Pedro disse, não vou receber Saulo. Não vou receber Saulo hoje. Diga que vai embora. E aí todo mundo ficou espantado, porque era Saulo, porque tinha medo de ser uma armadilha, que já tinha ouvido falar. Parece um movimento espírita, quando acontece alguma coisa, a fofoca, todo mundo sabe. O povo já estava sabendo que, poxa,
Ananias tinha falado, outras pessoas tinham contado, e Saulo tinha sumido. Então já sabia-se que alguma coisa tinha acontecido com o doutor da lei, o rabino. E aí ficaram preocupados que era uma armadilha, que poderia ser uma armadilha dele, mas ficaram mais espantados com a reação de Pedro, que disse que não receberia. E aí João veio conversar: mas Pedro, tu não vai receber? E aí Pedro disse: não, se ele veio em nome de Deus, ele volta amanhã. O que ele disse? Volta amanhã, vai embora e volta amanhã. Saulo saiu decepcionado, ele estava com febre, ele estava febril, e foi buscar abrigo. Mas Pedro, no dia seguinte, antes que Saulo viesse, ele enviou Barnabé. Foi quando Paulo conhece Barnabé. Pedro disse: vá, Barnabé, buscar o nosso irmão. E aí Barnabé foi lá. E aí Paulo ficou muito feliz, alegre, e foram juntos conversar com Pedro. Aí ele contou toda a história do que tinha acontecido, a visão de Jesus, o que aconteceu lá em Damasco com Ananias, a ida dele ao deserto e tal. E aí Pedro disse: tudo bem, mas você não tem condições de ficar aqui conosco. As pessoas não esqueceram, ainda está muito viva na memória das pessoas todo o sofrimento e a perseguição. E sua fé ainda é muito nova, ainda está muito tenra, a planta muito tenra. Qualquer tipo de perseguição a você não vai suportar, vai embora. Você tem que procurar passar mais um tempo se preparando. Ele já passou 3 anos no deserto, daí ele vai embora buscar Tarso. Entendeu? E aí vai começar as viagens dele. Então eu vou finalizar essa parte aqui para a gente fazer uma pausa para o lanche e depois a gente volta para concluir. Pode ser?